Fala, galera da Campus Party. Estamos aqui ao Fórum Fintech. É a primeira vez que a Campus Party abriga um fórum dedicado para nós, para falarmos de fintech, né? Aqueles que não sabem, aqueles que estão chegando pela primeira vez na Campus Party, a Campus Party é um evento mundial e ela está acontecendo nesse momento em mais de 30 países e ela está acontecendo agora simultaneamente em mais de 150 palcos. Então, e você está aqui com a gente na Campus Party Amazônia, a Campus Party que trouxe pela primeira vez o tema fintech de uma maneira estruturada. Hoje, a gente vai conversar aqui com grandes profissionais, uma constelação de estrelas importantes desse mercado. Ontem nós conhecemos aqui o fundador da Campus Party, o Francesco. Meu nome é Lincoln Rocha, eu sou o marido da Renata, eu sou o pai do Nicolas, da Sofia, e eu sou um startupeiro, eu estou dentro da Rede Seller, com muito orgulho, e eu quero agradecer aqui também o Grupo Transire, por estar ajudando, por estar patrocinando, por estar incentivando aí a comunidade manauara, a Amazônia, a se desenvolver cada vez mais dentro do ambiente fintech. A nossa agenda de hoje é crédito online, transações virtuais e o seu behavior, o seu comportamento virtual. Amanhã nós vamos ter mais fóruns interessantes, então a partir das 16 horas, uma palestra internacional, às 18 horas, pagamentos instantâneos, às 19 horas, você que está buscando aí investidores, você que tem aí sua startup, está aí fazendo o seu pitch, seu deck, buscando aí seus patrocinadores, seus investidores, apareço aqui amanhã também. E hoje vocês vão conhecer aí também o Guga Gorenstein, que é uma pessoa que tem muito a ensinar sobre isso. Tá bom? Eu queria chamar aqui para o nosso fórum, nossos convidados, Carlos Giovanni Neves, Guga Gorenstein, Fernando Fontes, e aí eu vou contar um pouquinho da história deles, e eles vão contar mais história para vocês, e eu quero que vocês se sintam em casa. Vem com a gente aqui. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Lincoln. Guga. Boa noite. Esse é o nome Fernando. Fala, Guga. Brasileira. Fernando, Fernando, vou começar falando do Fernando aqui, que existe uma máxima que se não tem no Google, não existe. Agora, se não está registrado na SERC, essa transação também não existe. Isso é verdade, Fernando? Tomara que você tenha razão, Lincoln. Boa noite, Giovanni, boa noite, Gustavo. E uma satisfação fazer parte desse grupo aqui, desse painel. Muito bom. Vou apresentar aqui o Giovanni. Giovanni, para quem não conhece, é o fundador e CEO do Digio, né? Digio é uma grande revelação, uma conta digital, um cartão de crédito. Ele aí tem como dois pais, dois bancos grandes, mas o Giovanni brilhantemente conseguiu desenvolver uma fintech e uma autonomia dentro desse ambiente seguro, bacana, porém veloz, né, ágil. O Giovanni, ele é administrador de empresas, também é advogado, que eu sei, ou pelo menos bacharel, tem mais de 20 anos aqui no ramo financeiro, né, já fez outros bancos, já fez IPO, já fez vendas de grandes bancos, e hoje ele está aqui, vai entregar um pouquinho, conhece tudo de crédito. A gente vai falar... O Giovanni, obrigado por estar aqui. Obrigado a você, Lincoln, pelo convite. Guga, quem não conhece, o Guga é famoso aqui na casa da Campus Party, já esteve aqui várias vezes em vários palcos, é um cara brilhante, é um foguete esse cara aqui, ele acabou de voltar da Y Combinator, o Guga depois vai contar essa história melhor, e como é que foi, Guga? E ele já teve outras startups, já vendeu, eu já até comprei o startup dele com dinheiro do Giovanni, mas ele não me pagou nem uma champanhe para comemorar até hoje, mas agora ele vai pagar, né? Quando acabar a pandemia, né? Ainda está no prazo do chargeback. A gente faz champanhe nos três. O Guga, eu vi aqui na sua biografia que você está também como conselheiro da Dynamo. Interessante, eu não conhecia essa articulação na área política para o ecossistema de startup. Ele cursou mestrado na Universidade de Londres, ele cursou empreendedorismo tecnológico, é bolsista da Entrepreneur Summer School, da London Business School, ganhador
do Challenge dos empreendedores de Londres. Enfim, esse cara é um prodígio e eu tenho a honra de tê-lo aqui. Eu queria que eu fosse tudo isso que você está falando. Muito obrigado. Você que Obrigado por escreveu. ouvir, meu amigo. Aqueles elogios de amigo, a gente tem que dar aqueles descontos, né? Mas você só está aqui por amigo, cara. É isso aí. Quem é que ia aceitar vir para cá se não é amigo? Né? Eu botei a camisa de cambuzeiro aqui, ó. Tá vendo? Botei a camisa aqui de... Boa. Ela tá na Campus Party, assim, bem cara de Campus Party. Tá certo. Tá certo. Eu não consegui. Eu tentei, Guga, mas está frio. Eu sou carioca, né? O Lincoln também. Eu peguei uma coisa. Eu falei para o Fernando, bota uma camiseta, né, vai ficar descolado. Deixa eu contar que Fernando Fontes é uma honra estar aqui também. É um cara de um baita conhecimento. Ele é um dos fundadores, né, de um banco, o Banco Petra. Tem uma forte experiência em crédito, tem uma forte experiência em FDIC, em crédito fiduciário, e hoje ele fundou e virou também presidente também da SERC, né, que é a primeira certificadora homologada, digamos assim, ou autorizada pelo Banco Central, né, que nasceu com esse propósito e tem aí sobrevivido e tem feito sucesso, né, e tem dado paz para muita gente, né, Fernando? Exato, a ideia é essa, né, Lincoln? Eu acho que uma das coisas que falta no mercado de crédito, eu costumo dizer que é coragem, né? Então, acho que uma das injeções que a gente pretende dar no sistema é uma injeção de coragem, porque demanda tem, liquidez tem, né, e precisa haver mais aproximação e mais segurança para que as partes consigam fazer mais negócio. Acho que esse é um pouco do propósito da empresa. E, de novo, agradecer muito fazer parte desse painel aqui de gente que eu admiro e poder trocar ideias aqui sobre o que a gente pode fazer para frente. Legal, bacana. Pessoal, o propósito desse nosso encontro, antes de mais nada, é falar para que o nosso público, o campuseiro, e o público que é de fintech, que a gente também está trazendo, a gente está, de fato, buscando incentivar cada vez mais esse público para vir para o nosso universo, para o nosso dia a dia, né? Então, todo mundo aqui está se reinventando, né? O Fernando se reinventou, o Giovanni se reinventou, o Guga está se reinventando sempre. E por que não a gente convidar o nosso público, principalmente aqueles engenheiros de desenvolvimento de software, e os pesquisadores, os cientistas, os analistas de BI, os analistas de dados, por que não vir para esse campo também da fintech, né? Então, acho que é muito importante. Eu agradeço demais o Francesco ter dado essa oportunidade, e se a gente tiver audiência, com a ajuda de todos vocês, nas próximas edições teremos mais Fórum Fintech. Eu esqueci de comentar que o Giovanni também é autor de umas frases mais famosas e marcantes da minha vida. Chama O Bife Vira. Como é a frase? O bife vira. Só ele entende o contexto. Cara. Fica um dia o bife vira, né, Lico? Fica tranquilo que essa frase, se ela não fez sentido na sua vida, um dia vai fazer. Gente, a pauta de hoje é crédito online, transações virtuais, behavior, né, behavior digital, behavior virtual, né, comportamento nas redes, comportamento do seu acesso. É tudo isso que a gente vai falar um pouquinho, mas trazendo aqui para o tema fintech, banco, crédito, né? O que é crédito? Na maioria das vezes a gente escuta essa palavra e muitas vezes entende, né, não soa tão bem, mas crédito é um motor de crescimento em qualquer país, em qualquer economia, né? Existe um equilíbrio, né, entre poupadores e tomadores. Existem tomadas de crédito que nem sempre é por necessidade, sim por um alongamento de prazo, porque o plano é muito maior. Então, de uma maneira geral, o crédito é positivo, né, tanto para o consumo, mas muito mais para investimento de longo prazo, para criar oferta, para criar emprego, para criar economia, para aumentar, para expandir a economia de cada sociedade, de cada comunidade, de cada país, localmente ou globalmente. Não importa, o crédito é um papel aqui que nós todos aqui vivemos, nós todos aqui passamos, e é um problema que as fintechs também buscam resolver. E hoje eu vou buscar desse grupo aqui seleto, né, o que eles pensam sobre isso. Mas antes disso eu quero saber como é que
como é que vocês chegaram nesse mundo agora de fintech? Cada um começou por um lado, um banco mais tradicional, o outro começou um banco mais jovial, o outro já começou direto nas startups. Como é que a vida de vocês chegou nisso, começando aí pelo Giovanni? O Lincoln, na realidade, eu não estou no mundo das fintechs, né? Porque eu sou um banco, né? A nossa origem é banco. Então, a gente está criando uma nova categoria, né? Não sei se existe, a gente tem divulgado para o mercado que nós somos uma Bantech. A gente tem a solidez dos bancos, porque o acionista do Digio são 2 dos maiores bancos da América Latina, que é Bradesco e Banco do Brasil, e a gente tem uma agilidade de uma fintech. Então, nós somos uma Bantech, algo novo. Não sei se existe o neologismo. Passa a existir agora. Eu andei falando numa revista, vai acabar. Agora vai virar mundial, o Fernando vai registrar lá na frente. Tá legal. Mais uma frase do Giovanni. Bicho, vira sacanagem. O nego tá falando aqui na rede que eu estou acompanhando. Não, contar rapidamente que o nosso tempo é curto. Eu fui militar, né? E entrei no mercado financeiro pela Fininvest, tive passagem pela BRR, Banco Cidade, Santander. E do Santander eu saí para montar um banco de varejo, né? E acabei auxiliando na montagem do Banco IB, que era da Hold da Cofra, que é dona da C&A também do Brasil. Quando vendeu a operação, nós vendemos para o Bradesco, vendemos o Banco IB, vendemos a IB Promotora e a IB Corretora, em 2009. Em 2011, aí quando eu fui para o Bradesco, eu era diretor de cartões do Banco Bradesco. Em 2011, nós vendemos a IB Promotora para a CBSS, que era a antiga Visa Vale, que hoje se chama Alelo, né? Companhia Brasileira de Soluções de Serviços. Montamos o Banco CBSS, e esse era um banco de back-office que ia atuar para auxiliar o negócio da IB Promotora. E aí, em 2016, né, final de 15 para início de 16, eu fui para lá para tocar essa operação. E quando eu cheguei lá, me deparei com um mundo completamente diferente, né? Não fazia sentido mais a gente oferecer aquele crédito na rua, porque os varejos já tinham desenvolvido seu serviço financeiro próprio, ou tinha feito uma JV, nem que fosse virtual, com as instituições financeiras. Então, o perfil que eu tinha ali era de altíssimo risco. Quem estava operando muito bem, quem estava dando crédito para negativado. Mas quando você fala Banco do Brasil e Bradesco, né, trabalhar com taxa de juros muito alta, a gente ia ter um grande risco de imagem. E aí tinha aquela ebulição do ecossistema de fintech, né? As fintechs começando a surgir, todo mundo falando em fintech, e é algo que me chamou muita atenção. Então, quando chegou no Bradesco, eu falei, cara, vamos comprar esse negócio. Vamos comprar, porque a ideia era muito boa, e eu sempre fui um cara de desenvolvimento de produto. Falou, não, a gente tenta fazer isso aqui. E é difícil você fazer dentro de uma grande instituição, porque você tem legado. Então, quando eu cheguei no antigo Banco CBSS, eu falei, caramba, vou montar esse negócio. E aí levei uma proposta para o conselho avaliou, em 2 meses estava pronto o negócio, nós lançamos um cartão em 2016, chamado Digio, né? Digio, não é por causa do Giovanni, é do Digio, né? Mas era porque a gente não tinha verba de marketing naquela época, então tinha que ser algo que remetesse a um ambiente digital, a gente lançou Digio. E aí esse cartão deu super certo, teve uma grande demanda no mercado, a gente não tinha restrição de fundo nem nada, e aí o que acontece é que este produto virou o nome do banco e a gente saiu do mundo físico e está abrindo uma plataforma de serviço financeiro agnóstico agora com todos os produtos. Já tem cartão de crédito, 1.600.000 de cartão de crédito. Acabamos de lançar conta pagamento agora, conta digital na pandemia, mais de 300.000 contas. Tem operação de empréstimo, a gente é parceiro desse ecossistema de fintech. Bom, e aí, Lincoln, eu tô nesse mundo, senão eu não vou tirar o tempo de todo mundo. É assim que eu cheguei. Mas conta pra gente, é Digio por causa de Giovanni? Não é isso? Eu não posso falar. A boca miúda, isso corre ali naquele prédio da Alameda Xingu? É melhor que seja assim, do Giovanni, né? É Didio. Mas o Didio é com G, né? Minha mãe gostou, aprovado. Muita gente fala também que a Elo também é de Marcelo, mas a boca miúda, não falo não. Todo mundo pode montar sua empresa um dia. Depois eu conto outras histórias, né? Ô, Guga, conta um pouquinho pra gente aí, como é que você chegou nesse mercado? Saiu da Coca-Cola, se eu não me engano, né? Como é que você chegou aí de bebidas a fintequeiro, a startupeiro? Trabalhei na minha vida passada, eu brinco, né? Multinacional, bebidas. Em 2010, comecei a repensar o que eu queria da carreira. Pedi um tempo na Coca e fui fazer um mestrado em Londres. Eu sabia que eu queria estudar uma coisa de empreendedorismo,
E a gente acabei achando um curso de empreendedorismo e tecnologia em Londres. Eu nunca fui um bom estudante, mas eu sempre gostei de fazer as coisas. Acabou que eu consegui fazer um currículo bem feito e fui aprovado em Oxford, mesmo com minhas notas não sendo boas. Mas minha esposa tinha topado ir comigo para fora e ela passou na universidade incrível, na London School of Economics em Londres. Então ela falou assim, já que eu estou topando essa loucura com você, abre mão de Oxford e aí, achar uma coisa em Londres para a gente ficar junto. E eu acabei achando um curso que era empreendedorismo e tecnologia. Tinha acabado de comprar o meu primeiro iPhone e achei que aquilo era a coisa mais incrível do mundo. Então eu falei, vou nesse curso aí, tem a ver com iPhone, tem a ver com empreendedorismo. E aí o curso mudou minha vida mesmo. Foi aí que eu comecei a aprender tudo sobre como se criam empresas nesse mundo digital, né? Voltei para o Brasil e aí o primeiro teste, a primeira experiência foi o Poupe, né, que era uma startup de cashback. E aí em 2017 a gente começou a montar a segunda. Eu e 3 amigos, a gente decidiu que a gente queria trabalhar junto antes de ter a ideia. A gente sabia que fintech era um mercado grande e a gente queria usar alguma coisa que desse poder de rede. E a gente mora em Brasília, todo mundo é casado ou filho de funcionário público, a gente chegou em consignado muito rápido. Consignado é um mercado gigante, são 400 bi de real. 4 vezes de futebol. O mercado de futebol é conhecido no Brasil, conhecido futebol, cara, consignado é 4 vezes de futebol. E super distribuído offline, com uma cadeia longa, então ele falou, é um problema perfeito para uma plataforma, para um marketplace, né? Acabamos aplicando para o Y Combinator, que é a maior aceleradora do mundo. A gente aplicou de maluco mesmo, o Brasil não tem... Entrar no Y Combinator é mais difícil do que entrar em Harvard. Então a gente bicou lá, vamos tentar. E aí eu sempre brinco que os caras erraram lá na seleção e botaram a gente para dentro. Isso foi em 2017, a gente voltou em 2018, fizemos a primeira parceria com o Banco do Brasil para criar a primeira API de crédito do Brasil. A gente criou uma API com eles que dava empréstimo 1 minuto depois na conta, então um empréstimo consignado em 5 minutos. De lá para cá a gente tem mais 4 bancos entrando na plataforma que está ajudando as pessoas a compararem e contratarem consignado online. Um pouco da história. Você é bom de contar história, né, Guga? Pô, cara, a gente precisa fazer alguma história juntos, Guga. Vamos embora. Você contou a história, passou para Oxford. Depois contou outra história, passou para Londres. Contou uma história, a gente comprou o Poupe. Contou outra história. Cara, você é bom de contar história. E agora, até o Banco do Brasil. Devo estar bom nisso. Cara, você é muito competente. Você é muito competente. Fernando, conta um pouquinho como é que você chegou lá num banco, né, super dedicado a FDICs, a estruturação de operações estruturadas, e agora registrador. Conta um pouquinho para a gente aí, e o que a SERC faz também. Vou voltar um pouco mais, porque eu comecei nos anos 80, final dos anos 80, era garoto, comecei a trabalhar no mercado de capitais, quando a gente nem sabia que a gente era offline, já era offline naquela época, mas a gente não se chamava de offline porque a gente não tinha um online. E todo o processo de negociação de investimentos era físico. Você tinha um pedaço de papel que dizia que você comprou um CDB, ou um pedaço de papel para dizer que você comprou ações, para receber um dividendo. Eu não conheço isso, não. Não conheço isso, não, Fernando. Não é do seu tempo. Não. Não é do seu tempo. Você recebeu um dividendo do Banco do Brasil... Não, já comecei a comprar, foi no celular. Então, antes de você nascer, era assim, você tinha que cortar com a tesoura um pedaço do título, levar no Banco do Brasil para receber o dividendo, você dependia de buscar um cheque de uma ação que você vendeu, então tudo era offline, e eu acompanhei o processo de transformação digital do mercado de capitais, do mercado de investimentos. Ao longo de 15, 20 anos, esse negócio foi desse mundo físico offline para um cenário onde você entra no celular, abre conta, compra qualquer produto financeiro, sem precisar de nenhum processo físico e fazendo isso em 1 minuto. E aí, no início dos anos 2000, descobri que existia uma tecnologia financeira chamada de securitização, que utilizava no Brasil um veículo que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, o FDIC, e falei, poxa, esse negócio é muito bacana porque é uma tecnologia para transformar crédito em investimento e promover todo o processo de ampliação do mercado de crédito no Brasil. Só que quando eu me aproximei dessa operação, desse ambiente de tecnologia de securitização, descobri que do lado do investimento a coisa já era digital, mas do lado do crédito não era. Eu voltei no tempo, era uma máquina do tempo. No início dos anos 2000, eu me senti de volta nos anos 70, porque o mercado de crédito continuava tendo os mesmos processos manuais, físicos, com risco operacional altíssimo, com custo muito alto,
que acabavam repassando para o custo do crédito no Brasil toda essa ineficiência. E aí me dei conta de que tinha muito para ser feito do ponto de vista de tecnologia, porém, dependia muito também de regulação. E que o mercado financeiro e o mercado de capitais no Brasil, ele depende de inovação regulatória acompanhando inovação tecnológica, porque se não tiver segurança jurídica, você não consegue ter crescimento de nenhuma categoria de produto ou de crédito. Então, a gente montou a CERC, eu saí do Banco Petra, que eu ajudei a fundar, que foi egresso da Petra Corretora, que eu ajudei a fundar lá em 1999, para me juntar ao Marcelo Maziero para montar uma nova infraestrutura de mercado que fizesse aquilo que existe hoje no mercado de capitais para instrumentos financeiros mais sofisticados, como ações, debêntures, etc., para todo mundo do crédito e principalmente de recebíveis, né? Pegando aqui uma menção do Google aqui sobre o tamanho do mercado de consignado. O mercado de consignado é um mercado de 400 bi que há 20 anos atrás não existia. No início dos anos 2000, né, nós tivemos lá no primeiro governo Lula a criação do crédito consignado no Brasil e foi a regulação do crédito consignado que deu a oportunidade de se edificar um mercado de 400 bi de crédito com taxas muito mais competitivas do que o crédito pessoal tinha até então. Então, a grande aposta da CERC é na combinação do efeito da inovação tecnológica com a inovação regulatória, porque essas duas coisas, quando elas se combinam, elas de fato produzem um enorme impacto no mercado de crédito. E os recebíveis, né, de certa forma, são para as empresas aquilo que o consignado é para as pessoas físicas, porque as pessoas físicas, quando fazem um consignado, na verdade estão dando seu recebível em garantia, o recebível do salário, o recebível da pensão, por exemplo, de uma pessoa que recebe do INSS. E os recebíveis para as empresas, eles têm o mesmo papel. Então, a CERC, ela veio e foi idealizada para tentar viabilizar um mercado tão importante para o mundo de empresas como o mercado consignado se tornou para o mundo de pessoas físicas, pegando um gancho aqui na exposição do Google. Fernando, eu também, só fazendo uma... Isso aqui é o bate-papo, tá? Acho que isso alavancou demais também a necessidade de ter uma certificadora a partir de 2010, 2011, com a quebra de alguns bancos, né? O caso mais famoso do Banco Pan, naquela época, até porque eu estava lá dentro, então eu vi aquilo acontecer de perto, a questão de você registrar, né, a cessão, o recebível e a cessão, né? Então isso é muito importante também e bem legal. Eu tenho um tema, indo agora um pouquinho para o behavior digital, e eu queria saber a opinião do Giovanni. Eu chamo de rastros digitais, né? Giovanni, você trabalha o tempo todo com crédito, nasceu nesse mercado, e hoje você, né, é uma das Bantecs, mas, né, ainda caracterizando essa nova onda de bancos mais ágeis, menores, dedicados. Você é dedicado a crédito, e a sua experiência. O que você tem visto? O que te ajuda? O que te impulsionou? Dados digitais? Como é que você tem trazido esses dados de comportamento digitais para a sua análise de comportamento? Isso te ajuda? Isso... O Lincoln, o que acontece? O banco, quando a gente saiu do mundo físico e foi para esse ecossistema, a gente resolveu se aproximar muito das fintechs e utilizar as fintechs como um canal de distribuição, né? Então, hoje, as grandes fintechs operam com o Banco Digio, quem está por trás ali na concessão do crédito na CCB é o Banco Digio. A gente deve ter pelo menos um quarto desse mercado. Quando a gente fala de crédito, tem muita coisa que não mudou ainda, né? Eu acho que o mais importante do crédito são os 3 Cs, né? Então, capacidade de pagamento, né? Capacidade de localização e o caráter. Agora, quando a gente vai para o mundo digital, além daquele crédito tradicional, agora que a gente fala que é o offline, né? Que são as consultas aos birôs de crédito, aí depois a gente colocou o SCR. Quando a gente vai para o crédito digital, ou quando você fala a pegada, o behavior, o que for, a gente consegue colocar mais variáveis no nosso modelo, né? O pessoal fala em dados não estruturados, mas, de fato, eu vou te citar alguns exemplos. Por exemplo, a gente está observando, né? E isso é algo novo, mas que a marca do celular discrimina risco, né? Existem marcas mais premiums e marcas nem tanto. O modelo do aparelho ajuda a discriminar risco. A memória, porque memória implica também em valor, né?
quanto cada aparelho tem de memória. A gente utiliza também para tomar decisão quantos apps o cara tem baixado, que tipo de apps ele tem. Então, eu consigo saber se ele é bancarizado ou não bancarizado, por saber se ele tem aplicativos de instituições financeiras no device dele. Além do crédito, a gente utiliza muita coisa para autenticação, porque mais importante do que conceder crédito no mundo online é a autenticação. É saber que quem está do outro lado do device é, de fato, aquele proponente, que o Lincoln, que está pedindo crédito, é o Lincoln que está do outro lado. Então, o que ajuda também na parte de autenticação e crédito? Vou misturar um pouco, porque é de suma importância a autenticação. Por exemplo, você pega um aparelho de um fraudador, ele não tem uma certa quantidade de contatos do que um cliente normal. Então, pela quantidade de contatos que ele tem na agenda, eu consigo ali discriminar se esse cara é um bom cliente ou não. Eu consigo verificar, através de informações que a gente tem no mercado e parcerias, né, com determinadas empresas aqui que trabalham no sistema de fraude, se aquele device já fez transação na internet. E se ele já fez, aonde que ele pediu para receber a mercadoria? Para saber se, olha, de fato, esse cara pediu um cartão de crédito, pediu um empréstimo, pediu para enviar o plástico, né, porque a gente ainda tem um físico ali como contingência, para esse endereço. Isso me ajuda a validar. A gente trabalha também com biometria facial. Então, quando o cara faz a biometria dele pelo algoritmo, eu consigo validar nos bancos de dados existentes, né, e até agora com o governo, se aquela pessoa que está ali na foto é de fato ela, né? Ou se não é uma fotografia. A gente consegue utilizar isso tudo com autorização do cliente, tá? Eu só posso utilizar isso daí se o cliente me der autorização para avaliar o crédito dele e me dar esse opt-in. A triangulação, né? A geolocalização, aonde que esse aparelho está transitando. Então, se o cliente fala que mora no ponto A e trabalha no ponto B, eu consigo ver, né, se esse aparelho de fato está transitando de A para B, ou se não tem alguma coisa estranha. A gente consegue ver, e cada vez vai colocando mais dados, né? Eu estou dizendo que o peso de cada variável, mas até o alarme, né? Então, imagina, se aquele cara todo dia bota para despertar 6 horas da manhã, esse cara ou ele é um atleta, né? Ou esse cara está indo trabalhar. Então, a gente consegue utilizar todas as informações disponíveis que tem com a anuência do cliente para tomar a decisão de crédito, tá? Então, tudo que tu imaginar que existe no aparelho dele, a gente vai utilizar. E tudo que tiver de informação do cookie da internet com autorização do cliente, a gente vai utilizar no modelo. Então, o nosso modelo hoje não é mais aquela matriz combinada, onde você trabalhava com 2 birôs grandes e você definia um ponto de corte por apetite a risco. A gente bota mais dados no modelo, cria uma função matemática e aí toma mais decisão baseada em rentabilidade. Mas é muita coisa em desenvolvimento, tá? Então, deixa eu só reforçar para quem está assistindo, é legal, e eu vejo sempre nas entrevistas todo mundo falando, olha, a gente tem machine learning, nosso modelo usa machine learning. A inteligência artificial, a gente usa a inteligência artificial. Mas, cara, o mercado como todo é muito embrionário ainda, tá? Então, a gente está aprendendo muito toda vez que tem um modelo novo, em todos os ambientes de startup, né? Quando a gente tem lá tanto do Cubo, do Habitat, a gente chama, faz uma POC com esse modelo e vai incorporando na nossa decisão de crédito. Então, é algo que, essa questão de analítica, está evoluindo muito, e quem estiver ouvindo e tiver aí algum modelo, pode entrar em contato com a gente, entrar no site lá do Digio, nas nossas redes sociais, que a gente está à disposição para ouvir. Muito bom. Aí, pessoal, já fica a dica também para quem está nos assistindo, LinkedIn do Digio, LinkedIn aqui da BX Blue, LinkedIn aqui da CERC, quem tiver interesse, LinkedIn da Rede Seller, fique à vontade, e é muito importante a gente conhecer aí mais analistas de dados, mais analistas de comportamento e aprender mais variáveis com vocês. A gente é muito... Pode complementar? É contigo. Acho que o ponto legal do que o Giovanni botou é que esse mundo online permite a gente, de fato, usar mais variáveis. A gente tem mais variáveis do que tinha no passado, estão disponíveis para fazer cruzamentos. Então, dá para descobrir você pode ter várias hipóteses, né? Se eu cruzar esse com esse, eu consigo um score melhor, se eu cruzar esse com esse. Mas como tem vários, você consegue ir montando esses modelos e você consegue chegar, às vezes, num público que você não chegava antes, porque o modelo anterior, com os data points que você tinha, não permitia chegar.
mas cruzando 2, 3 novos, você consegue chegar. Então, dá para avançar para mercados que hoje, antes não eram possíveis porque não tinha rastro digital, ou ponto, ou variável para isso. E isso é bem legal. O que me ocorre também você consegue ser mais justo, né? Porque a gente sempre teve aquele ponto de corte que prejudicava ou para bem ou para o mal, levando uma taxa cara para quem tinha melhor capacidade de pagamento e uma taxa, enfim. A gente sempre teve esse caso, essa dicotomia no Brasil, tem até hoje, né? Os juros é caro porque a inadimplência é alta. Então, com esses modelos, entendemos que, né, podemos ser mais justo ou mais específico, né, ou mais personalizado no produto ou no preço de crédito para aquela pessoa. Fernando ia falar? Não? E complementando, já que a gente tem de um lado do balcão mais informação, né, para o decisor, para o ofertante de crédito, aquele que está pedindo crédito, Guga, me conta nessa visão, porque eu sei que a BX Blue, ela não é só isso, mas ela tem uma forte especialização na experiência. Né? Entender que quem está do outro lado do device, quem está do outro lado do aparelho, quem está do outro lado do computador, está fazendo um pedido de crédito e aí você busca dar a melhor experiência, mais velocidade, mais conforto o que você entende que a tecnologia pode ou está fazendo e o que a BX Blue está fazendo sobre isso? Eu acho que a tecnologia começa com o que o Giovanni falou, né? Que a gente consegue pegar mais pontos de dados e ser mais personalizado, ou chegar em lugares que não chegava, ou criar modelos melhores, né? Mas, então, você começa tendo produtos melhores para oferecer. Mas a tecnologia permite você chegar onde você não chegava. Se a gente pensar no mundo offline, quando não existia esse nome, como o Fernando falou, né? Tem lugares no Brasil que não tinha presença de banco, ou tinha um correspondente que representava toda a região, e o que ele oferecia era o que estava disponível, né? Então, logicamente, hoje a gente consegue chegar em qualquer lugar. Giovanni consegue botar o empréstimo dele em qualquer município dos 5 mil municípios do Brasil, e a BX está fazendo isso. Então, o que a gente faz na BX é que, independente de onde você está no Brasil, você vai conseguir comparar várias oportunidades de consignado e escolher aquela que for melhor para você. Transparente. A BX não tem espaço patrocinado para cima ou para baixo. Está transparente ali as opções. Você vai escolher a opção que para você for melhor, que às vezes é a taxa mais barata, às vezes é receber mais rápido, às vezes é porque eu quero contratar um papel, porque eu acredito que o papel é mais seguro, às vezes é contratar online. Você escolhe e já contrata e recebe o dinheiro o mais rápido possível. Então, é dar transparência e comodidade para quem mais precisa. Uma parte grande do público da gente é aposentado, que eu acho muito legal, porque quando a gente fala em acessibilidade, uma das coisas legais de tecnologia é a acessibilidade. Se tem um público que precisa de acessibilidade, é um público mais velho, que tem uma promoção mais difícil. Que imagina, eu quero comparar e preciso de empréstimo, preciso em 4 bancos diferentes, então a gente dá essa acessibilidade também para ele. Isso é um pouco do que a gente tem feito. E o teu cliente, ele tem percebido ele tem demandado por toda essa experiência? Como é que ele te demanda? Como é que você sabe se ele está aderindo, se ele não está aderindo? O teu funil de vendas, você consegue enxergar essa exigência, até de preço, não só de experiência, mas se o fluxo está bom, se o onboarding está bom, se o preço ele aceitou, como é que você percebe o cliente hoje? Do mesmo jeito que a gente tem, que a gente falou que tem vários data points para fazer uma modelagem de crédito, a gente também tem todo o funil de venda mapeado, né? Então eu consigo ver onde as pessoas estão parando, se elas estão parando na hora de enviar documentos, se elas estão parando na hora de proposta. Botamos lá a proposta, a gente está com a taxa incrível lá, porque um dos nossos parceiros botou uma taxa matadora e não está fechando. Então a gente consegue mapear aquilo ali e entender para o usuário. A gente faz NPS, aquela pesquisa NPS, que é Net Promoter Score, de 0 a 10, quanto você indicaria para um amigo. NPS geral da área financeira é 50 e alguma coisa, né? É neutro. A XP divulgou, acho que semana passada, 79. XP divulgou 79, o Nubank fala em 87. A BX está mais de 3 meses acima de 90. Então, esse é um dos jeitos que a gente vai medindo, assim. Estão chegando
estão chegando na tela de proposta, qual é a conversão de proposta. Ou seja, se a conversão estiver baixa, a gente não está conseguindo dar uma comparação boa. A gente tem parceiros, mas a comparação não está boa. Está parado em documento, então a gente não conseguiu dar uma boa forma dele enviar o documento dele online. E no final de tudo isso, a gente pergunta para ele como é que ele avalia a jornada. NPS é muito importante, ele nasce daquele estudo, ele faz a correlação que cliente satisfeito versus empresas que duram, né? Então, eu sempre fui, desde que eu conheci esse indicador, que hoje é bastante comum, mas pouca gente leva ele a sério, né? Então, agora a gente está começando a ter gente levando a sério. Tem uma pergunta aqui, eu vou pedir para botar a pergunta aqui, uma pergunta do público, está bombando, o YouTube está bombando, as perguntas estão bombando. Eu ia pedir para a Valéria botar aqui a pergunta, se eu não me engano, a pergunta é do Hugo. Ele fala o seguinte: Giovanni, na avaliação de risco, vocês também utilizam comportamento baseado nas redes sociais do usuário? Você consegue e isso já está dentro de algum modelo de vocês? O Lincoln, tem até mais aqui, eu estou vendo o pessoal perguntar aqui se a gente utiliza, né? Acho que tem muita gente que fala que utiliza, o Digio não utiliza isso no algoritmo dele. E eu vou te falar o porquê. Porque nas redes sociais, o consumidor, ele coloca aquilo que ele gostaria de ser, né? Não aquilo que ele é. Então, às vezes, a gente utiliza a rede social como uma forma auxiliar do crédito, não está no automático. Então, eu vou lá, às vezes, pesquiso, mas é algo manual e pontual. A gente não utiliza a rede social para pontuar, muito em função, porque a gente sabe, né, na rede social tudo é maravilhoso. Então, a gente não está utilizando lá, não adianta postar a Ferrari nem o iate, que não vai ajudar no crédito. Concordo, e acho que ele é muito útil para a prevenção, né? Para prevenção à fraude, para a segurança. Então, exatamente isso. É que eu não posso falar, não posso comentar tudo da prevenção, né? Porque os fraudadores são muito inteligentes, mas a gente utiliza isso daí sim na parte de prevenção à fraude. E temos outra pergunta também, e já vou para o Fernando, deixa eu achar aqui, deve ser Kátia Cristina. Vocês conseguem esses rastros, configurar o percentual, deixa eu entender aqui. Vocês conseguem, por esse rastro, configurar percentual do cliente, se ele é conservador ou não? Então, assim, isso é preditivo ou não? O Giovanni já falou, né? Então, já está respondida essa pergunta, não está utilizando isso no modelo, não sei se a BX Blue usa, o Guga quer complementar? Não. Fernando, fique à vontade também. Score de crédito não é uma coisa grande considerada. Legal. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Fernando. Fernando, para quem não sabe, CERC é uma certificadora, eu já tinha falado isso. O que é uma certificadora? É aquela que registra, uma registradora que registra se aquele ativo, o que é um ativo? Um contrato de crédito vira um ativo, que alguém deu crédito para outro e aquilo ali tem uma promessa de pagamento futuro com juros. Isso é um ativo. E agora a gente tem a figura ilustre do Fernando que vai lá e fala: esse crédito existe, foi o Giovanni que concedeu, foi o Guga que pediu, tem juros de tanto, prazo para pagar tanto, e aí se criou um mercado secundário que já existe para irrigar banco, para irrigar financeiras, para irrigar empresas que querem trabalhar nesse mercado. E o Fernando faz parte desse movimento de pacificação e que aumenta a segurança do investidor, né? Fernando, qual o papel, né, do cartão de crédito? E aí a gente falar de transação, porque a gente falou muito de crédito, vamos falar de transações virtuais. E a transação virtual, ela começa, né, até hoje, né, a transação que mais acontece é a transação no cartão de crédito. E no Brasil a gente tem um elemento especial que é o parcelado, né? Parcelado sem juros, parcelado com juros, enfim. Isso é uma coisa muito brasileira e que já está sendo exportada. Eu tive num evento da Visa ano passado, um evento na matriz da Visa lá na Califórnia, onde tem um brasileiro fazendo essa implantação de parcelado lá nos Estados Unidos, né? Porque isso gera uma capacidade de consumo muito maior. Se eu posso pagar um produto de 1.000, se eu posso pagar em 10 parcelas de 100,
Então, eu posso comprar hoje e pagar durante 10 meses seguidos, sem comprometer aí a minha poupança ou sem comprometer também a minha renda mensal. Qual é o papel disso para você, Fernando? E qual é o papel desse recebível que isso gera, esse parcelamento, né, na vida dos investidores, dos FDICs, aí você pode explicar um pouquinho sobre isso, na vida das novas fintechs que vivem de transação, né, e o que a gente tem ainda de oportunidade. Conta um pouquinho para a gente. Legal, Lincoln. Voltando um pouco, nos últimos anos, a gente teve uma expansão muito grande da competição no negócio de pagamentos, né? Se a gente vier 10 anos para trás, provavelmente, a gente tinha 2 grandes negócios ligados à adquirência e pagamentos, que eram a operação da VisaNet e a operação da Redecard, né, que eram as 2 empresas que admitiam os cartões de pagamento Visa e os cartões de pagamento Mastercard no varejo. Até que, em 2013, o Banco Central passou a regular o mercado de arranjo de pagamento e de recebíveis de pagamento, e a partir dali nós tivemos a entrada de uma quantidade massiva de players na emissão, né, e também na adquirência, né, na ponta de distribuição de maquininhas, né, no balcão das lojas. Então, nós que víamos pouca variedade de opções no balcão do varejo, passamos a ver empresas como Stone, Mercado Pago, Samap, PagSeguro, e inúmeras outras, né, e emissores também, além de Banco Digio aqui, mas emissores como Nubank, como outros, que passaram a ganhar escala a partir do marco regulatório em que o Banco Central assumiu esse papel de agência reguladora dos cartões de pagamento no Brasil, nesses últimos 7 anos. O Brasil, como você falou, é um inovador, né? A criatividade brasileira, decorrência da necessidade, nos levou a criar coisas como cheque parcelado, cheque pré-datado, né? O cheque pré-datado para pagamento parcelado no varejo, e depois o parcelado loja no cartão, que substituiu o cheque pré-datado e passou a ser a forma da gente conseguir consumir, né? Já que o financiamento sempre foi escasso e caro, e aí, como alternativa a um financiamento tradicional, o consumidor contava com o próprio varejista usando o seu próprio capital para financiar suas vendas aos seus clientes. Então, com isso, nós passamos a ter uma geração muito grande de recebíveis no Brasil. Os cartões de pagamento no Brasil representam algo como 1,5 trilhões de reais de pagamentos por ano, entre cartões de débito e cartões de crédito, e mais ou menos metade dos cartões de crédito são parcelados. São compras parceladas feitas no varejo. Isso gera uma quantidade gigantesca de recebíveis que os varejistas têm para usar para se financiar no mercado de capitais ou no mercado de crédito. Qual era o grande problema que nós tínhamos? É que essas informações estavam distribuídas. Então, havia uma assimetria de informação muito grande. Você tinha recebíveis de um determinado estabelecimento nos sistemas da Cielo, ou nos sistemas da Rede, ou nos sistemas da PagSeguro, ou nos sistemas dos marketplaces online, como B2W, Amazon, Magalu, nas plataformas, né, iFood, Rappi, em todos esses sistemas, o varejista tem recebíveis, né, ele vende uma pizza pelo iFood, vende uma pizza com cartão físico numa loja física. Então, tudo isso gera uma quantidade enorme de dados. Mas esses dados estavam nos sistemas próprios dessas empresas de pagamento. E, a partir disso, o varejista não conseguia apresentar para agentes financeiros seu faturamento, a evolução do desempenho da sua empresa, esse behavior que nós estamos falando aqui, você teve queda de venda ou a sua venda ficou estável agora na Covid, por exemplo. O varejista não conseguia apresentar essas informações de maneira estruturada para o mercado e nem oferecer os seus recebíveis para uma operação de mercado de capitais, né, como os fundos que compram esses recebíveis, os chamados FDICs, ou numa operação de crédito bancário tradicional, para obter um empréstimo, por exemplo, no Bradesco ou no Banco do Brasil, ele não conseguia apresentar todas essas informações. Por isso, houve uma intervenção regulatória do Banco Central. No ano passado, houve uma edição de normas que entram em vigor agora dia 3 de novembro, dentro de aproximadamente 100 dias, que obrigaram a centralização de todos esses dados nas chamadas registradoras autorizadas pelo Banco Central. A SERC foi a primeira entidade registradora autorizada para armazenar essas informações de 100% das vendas com cartão de pagamento no varejo. Há outras empresas que também vão atuar nesse segmento,
e essas empresas todas vão interoperar por meio de um ambiente que elas construíram conjuntamente, e com isso o varejista vai poder dar autorização, já no paradigma da LGPD, né, autorizar o acesso aos seus dados dentro de um sistema centralizado para qualquer agente financeiro, para que ele possa fazer uma oferta de crédito competitiva, né, como o Guga mencionou aqui, o modelo BX Blue, que ele consiga usar os recebíveis dele para conseguir crédito mais barato e mais abundante. Então, como eu mencionei no início, eu acho que não precisamos abrir mão daquilo que o Brasil construiu do ponto de vista de soluções para financiamento do consumo. Parcelado Loja ele tem um papel estratégico para a sociedade brasileira, mas conseguindo viabilizar o uso desses recebíveis de uma maneira simplificada pelo varejista e com ampla competição no mercado de crédito por esse ativo, a gente pode conseguir trazer uma redução de custo e uma ampliação do financiamento para o varejo. Tá? Gente, estou tendo uma boa notícia aqui. A gente está ganhando um pouco mais de tempo. A gente ia ter que terminar em 4 minutos, e para a alegria de todos e pelo conteúdo que tem nessa mesa aqui. Giovanni, pode abrir um vinho para a gente? A gente vai ficar mais um tempo aqui. Não, essa é a facilidade. Eu vou abrir, mas vou beber sozinho, né? Mas isso aí não dá. Aí não dá. Vou abrir, então, um bom vinho aqui para você, Lico. Pede aí. Então, eu vou fazer essa pergunta para todos, na verdade, e eles vão me explicar aqui. Eles vão precisar fazer um intervalo, que eu estou entendendo aqui. A gente vai ter que parar às 18h55, a gente volta em 5 minutos. E aí dá tempo do Giovanni pegar o vinho lá e o Guga, cada um pegar. Eu estou no escritório, eu não consigo, não tenho vinho aqui. Mas tudo bem. Pessoal, a gente vai ter um intervalo e eu quero pedir para que vocês que têm pergunta, pode mandar aqui, a gente vai estar selecionando. Depois a gente vai ter mais meia hora. Temos pergunta, temos aí mais um bom tempinho para fazer. Fiquei feliz até com essa notícia aqui. A gente vai falar no próximo bloco sobre peer-to-peer, a gente vai falar um pouquinho sobre PIX, vamos falar um pouquinho mais aí da oferta de novos produtos de crédito, de inovação no crédito. Tem inovação no crédito, não tem inovação no crédito, e tudo isso vai ser muito bem debatido e com tranquilidade. Agora, só para complementar o que o Fernando falou sobre o registro, então, a gente tem uma peculiaridade no Brasil e que permitiu que ele também alavancasse o negócio das subadquirentes, né, em virtude do parcelado. Você tem aí o pagamento 30 dias e o parcelado, isso gera uma oportunidade de trabalhar no funding ou na antecipação, e uma vez isso acabado, como é que fica o futuro das empresas de pagamento na ponta da captura, né? Isso já foi circulado algumas vezes, né, de fazer pagamento em D+1 ou D+2. Quem é do nosso setor sabe o que a gente está falando, mas eu vou explicar um pouquinho no próximo bloco. Mas o que eu quero dizer apesar do modelo ser um modelo distinto do mundo, isso abriu oportunidades, né? Porque muitas empresas conseguiram se financiar com esse modelo, o consumidor conseguiu se financiar com esse modelo, né, e o comerciante conseguiu vender mais com esse modelo. Eu acho que, se isso acabar, o que você imagina, Giovanni, Guga e Fernando? Vou deixar essa resposta para o próximo bloco, para a abertura do próximo bloco, mas essa é o grande risco desse negócio, né? A gente não ter mais esse financiado. Então, galera, a gente pode sair, fazer uma interrupção e vamos voltar. Até a próxima. Quanto tempo, Lincoln? 5 minutos. 5 minutos. A gente volta às 19h. Faz a